jogando com um técnico convicto do que ele quer, independentemente dos resultados, ou você quer só ganhar? Acho que convicto, principalmente. Acho que não é só sobre ganhar, não. Ainda mais uma temporada longa e exaustiva como a nossa. Você, que como você diz, ex-árbitro, não gosta de futebol, o que você prefere? Sempre vou querer o técnico resultado, Kleber. Resultado. Quero resultado, quero classificar, quero ganhar o jogo, quero resultado. Vai, eu tenho uma filosofia, minha filosofia é boa, o time joga bem, mas nem sempre ganha. Você, como treinador, insiste nessa ou muda rápido? Insisto nessa. Insiste. Insisto. Se eu ganho algumas vezes, e é uma filosofia boa, Na maioria das vezes. se eu tenho um aproveitamento que eu ganho a maioria das vezes, eu vou insistir nessa forma de jogar. Espera. Calma. E ouça o seu ídolo como treinador, Felipe Luiz. Ah, tá. Eu pensei, junto com o meu auxiliar, em criar um modelo de jogo, um documento onde a gente pudesse fazer um modelo onde o torcedor se sentisse representado pelo que ele estivesse vendo no campo. E não é a forma que o Flamengo vai ganhar, se não escolher a forma que a gente vai perder. Se é para perder, prefiro perder dessa maneira, correndo riscos, pressionando alto, jogando com bola, fazendo um jogo de imposição. Então, é interessante a declaração, né? Pode às vezes parecer meio estranho. Não, para perder, eu prefiro escolher o meu jeito de jogar para perder. Porque ninguém entra para perder. Mas se você tem uma filosofia que você, sem ser teimoso, Sim, lógico. você repete, você tem mais chance de ganhar? É isso. O Felipe, para mim, é uma novidade agora no Brasil como técnico, mas assim, você vê o discurso, você vê o jeito que ele trata, não só a imprensa, mas os jogadores, a forma como o Flamengo joga, ele é muito Jorge Jesus. Então, acho que a gente está vendo nascer um treinador que é o possível treinador da seleção brasileira. Eu tenho ouvido isso. Acho que foi hoje que eu li o Renato Maurício Prado, companheiro de muito tempo, jornalista consagrado. O Renato falou alguma coisa assim, uma mistura de Jorge Jesus com Rinus Michels, que foi um histórico treinador holandês, que dirigiu a seleção da Holanda em 74, depois foi técnico do Barcelona, foi campeão pelo Ajax. A gente às vezes acelera o carro, ou Noriega? Totalmente. O Flamengo é do Maricá, gente. 5-0. Não, mas o Flamengo... Não, mas tem jogado bem, né? Que jogar bem, óbvio. O Flamengo já jogou bem no ano passado, em alguns momentos, com o próprio Felipe Luiz. Então, agora, fazer uma comparação com um momento histórico, calma. Vamos ver o que esse Flamengo pode fazer no Campeonato Brasileiro, na Libertadores. Mas o potencial... Para mim, é favorito no Campeonato Brasileiro. O potencial do que o time mostra a partir das ideias do Felipe. Já desde o ano passado era bom. Desde o ano passado. Tira o Campeonato Carioca do recorte. Mas desde o ano passado, quando ele assume, o Flamengo era um time chato de ver jogar, sonolento, acomodado. Rapidamente ele mudou isso. Mas só que não tem jeito, a gente não pode fugir disso, Kleber, porque é um negócio movido à competição. As ótimas ideias, elas precisam ser validadas pelas vitórias. Senão elas ficam pelo caminho. Sim. Talvez seja cruel, talvez seja injusto. O Diniz sofreu mas um é pouco assim com que isso, funciona né? o futebol. Assim, a gente tem que partir de um princípio daquilo que a gente está vendo. Porque, assim, independentemente ainda do título. claro, ninguém está falando que o Felipe Luiz vai ser o novo Tele Santana. Mas tem eu sido... tô falando, cara, o jeito do cara trabalhar, o jeito do Flamengo jogar, e a gente está falando de estadual. Sim. Para todo mundo, dos grandes que vão jogar a temporada com o Brasileiro e Libertadores. Que é o que o Renato Maurício também escreveu. É isso. Todos estão jogando estadual. É isso que eu estou falando. Todos que estão jogando estadual, a forma com que o Felipe conduz o Flamengo e o Flamengo joga, é o melhor futebol que tem no Brasil, cara. Isso é óbvio. Jogam o mesmo estadual. Não, mas eu estou falando assim, Não, o jeito sim, de jogar. Mas a o forma. nível de competição... É isso. Claro, colocando, é isso. O nível de competição, assim, a diferença de forças é mais ou menos proporcional, você não acha? Aí você vai... São Paulo é um pouco mais forte que o Rio. Sim, eu concordo, mas aí você vai medir os clássicos. Não tira muito. Olha como o Flamengo Supercopa jogou os agora, clássicos. inclusive. O Flamengo jogou Supercopa com o Botafogo, certo? Como que foi o jogo? Ganhou bem. Superior, bem Contra o superior. Vasco foi muito bem. Muito o bem. Flamengo, quando pega os jogos até agora na temporada, tá mantendo o mesmo padrão que o Felipe acabou de falar na Tem entrevista. lampejos de 2019? Cara, não, eu acho que, assim, o jeito dele comandar tem muito a ver com o Jorge, ele já falou isso. O apetite do O time. apetite, é isso. É isso, E o a forma com que os jogadores estão se portando no estadual. É só ver se Matheus Gonçalves, o nome do garoto que fez.
a temporada desse garoto. É um meio-campista que o Felipe está colocando ele muito para jogar, não é titular. Mas assim, olha esse garoto jogando agora e antes. São esses detalhes que eu acho que o Felipe tem tudo para ser um dos melhores técnicos que a gente já viu. Então, só para aproveitar, né, aqui, ó, como a gente já mostrou os gols. O Fluminense ganhou do Bangu por 3-2. O Volta Redonda perdeu do Boa Vista, mas se classificou. O Vasco ganhou do Botafogo 1-0, o Botafogo ficou fora, o Vasco se classificou. Então estão definidas as semifinais do Campeonato do Rio. Flamengo e Vasco, Volta Redonda e Fluminense. O Fluminense se classificou em terceiro pelo confronto direto. Foi tudo igual. Número de pontos, de vitória. Ó, ponto, vitória. É que aqui a gente vai até o saldo de gol, né? Fluminense e Vasco, ó, 17 pontos, 11 jogos, 4 vitórias, 4 gols de saldo. No jogo entre Fluminense e Vasco, foi 2-1 para o Fluminense e esse era o critério para desempatar. Então, esses são os jogos. Como aqui em São Paulo, a gente acabou não falando, mas Corinthians e Mirassol, Santos e Red Bull Bragantino, São Bernardo e Palmeiras, São Paulo e Novo Horizontino. Amanhã a federação vai anunciar as datas dos jogos. Que memória boa, hein?